Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Vamos aqui para mais um vídeo no canal. Vamos deixar mais um vídeo aí com algumas dicas. Se fizer sentido para você que estiver pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos embora. Sem enrolação, como você já sabe, aqui é sem enrolação. Vamos pegar o gráfico aqui do mini dólar. A gente está acostumado a ficar vendo o mini índice, né? Estamos aqui no mini dólar, no gráfico de 5 minutos. Vamos colocar aqui o contador de candle para facilitar. E é o seguinte, eu venho mostrar nesse gráfico aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, só o gráfico do intraday. Sem pegar referência em gráficos maiores, como vocês podem ver lá no vídeo anterior aí, né, como eu fiz vários scalps aí no gráfico de 5 minutos, aí eu consigo avaliar melhor, às vezes, o gráfico nos 5 minutos. Quando está muito ruído, eu opero no 15, quando está muito, eu opero no... Né, mas mesmo com tudo isso aqui, ó, eu peguei esse gráfico para dar essa referência, mesmo com tudo isso aqui, ó, agora você vai conseguir analisar para onde o preço vai. Tudo depende da estrutura. Isso aqui é uma coisa básica que todo mundo fala, né? Ó, estrutura, certo? Ele fez aqui uma estrutura de alta, aqui, ó. Beleza? Para ele dar continuidade, ele vai ter que fazer o que? Buscar os 50%, né, no caso, e continuar rompendo, né, fazendo essa estrutura aqui. Então, a partir do momento, ó, ele só vai começar a cair. Vamos pagar isso. Aí ele fez essa estrutura, certo? Então aqui nós temos essa estrutura de alta. Ele só vai cair, ó, se ele fizer isso aqui, ó. Ele deixou lá, ele fez essa estrutura. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ser conhecimento. Ele só vai cair, ó, se ele quebrar esse fundo aqui, ó. Entendeu? Se ele quebrar esse fundo aqui, ó, ele quebra a estrutura. Deixa eu pegar aquela outra. Vamos ver aqui, cadê? Achei. Esse aqui é mais fácil. Aqui, ó, ele fez essa estrutura, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o rompimento, aqui eu tenho o fundo. Então, para mudar a estrutura, ele vai ter que fazer o que, ó? Ele vai ter que, muitas vezes ele faz esse pullback aqui, ó, você já quebrou a estrutura. Não, ele tem que quebrar esse fundo aqui, ó, porque esse é o fundo do rompimento. Então esse fundo aqui tem que ser quebrado. Então beleza, já estamos aqui, já sabemos disso, que é a estrutura. Então deixa eu só fazer uma... Ó galera, isso aqui vale ouro, hein, ó. Isso aqui vale o like, hein, ó. Só essa informação aqui já vale o like. Espero aí que possa estar ajudando, hein. Ó, já vou deixar aqui porque eu não gosto de enrolação, hein. Deixa eu só colocar aqui, vou fazer uma marcação e vou colocar aqui, ó. Vocês não vão mais se perder com isso. Agora vai ficar fácil, hein, galera. Depois dessa anotação aqui, ó, eu acredito que foi só para uma pessoa que eu passei isso aqui no canal. Que eu passei essa informação. Então ele tá vindo aqui, ó, certo? Ó. Vou fazer essa anotação aqui para ficar claro. Que a partir de agora vocês não vão mais se perder. Agora vocês vão saber a diferença entre mínima e fundo, certo? Ó, vamos colocar aqui, ó, mínima. Daqui a pouco a gente já começa. Deixa eu só fazer essas anotações, que daí a gente começa aqui no aqui mínima, beleza. Deixa eu dar um Ctrl aqui. Apareceu uma tela aqui no meio do caminho. Ctrl e agora apareceu outra. Tá difícil aí. Aqui outra mínima. E agora vamos dar mais um Ctrl C, outra mínima. Beleza. Vamos deixar tudo aqui, ó. Aí, deixa eu escrever o fundo aqui agora.
Só para ter uma didática aqui, para vocês entenderem melhor a minha visão. Esse é o meu estudo, a minha visão, tá, galera? Se fizer sentido aí, ó, dá essa forcinha aí, compartilha o canal. Então, vamos lá. O gráfico tá vindo aqui, ó, certo? Ó, ele fez essa pernada de alta, ele fez uma máxima. Opa, até vou colocar máxima agora lá também. Esse daqui é uma coisa mais simples que tem. Vamos deixar essa máxima aqui embaixo também. Então beleza, ó, ele fez assim, ó, essa pernada, certo? Ele deixou essa mínima e deixou essa máxima. Ele veio, fez um pullback, certo? Calcula que aqui teve algum rompimento, certo? Ele deixou essa máxima, fez o pullback, só que aqui, ó, ele deixou pavio. Ele não rompeu a máxima, ele deixou pavio e continuou descendo, certo? Então calcula aí, ó, que ele está descendo. Então, a partir desse momento aqui, ó, esse aqui não é fundo, esse aqui é mínima ainda, certo? Esse aqui é mínima. Então eu tenho mínima mais alta. Ainda ele não rompeu. Vamos calcular que aqui teve um rompimento, tá? Vamos calcular que teve um rompimento. Vamos colocar ali para ficar mais didático aqui, ó, senão para vocês começarem a entender melhor. Rompimento. Ixi, faltou alguma coisa nesse rompimento aqui. Beleza. Só para ficar mais didático aqui, ó, para entender que depois a gente vai mostrar aqui no gráfico aqui. Opa, deixa eu dar um zoomzão aqui melhor. Beleza. Então, ó, eu tô vendo aqui, beleza, ele fez esse rompimento, certo? Ó, aqui eu teria uma máxima também, para vocês verem a estrutura. Aqui eu teria uma máxima, certo? Ó, então houve o rompimento do preço na máxima. Beleza, aí ele fez aquela máxima lá. Aqui teve o rompimento, então esse cara aqui, de mínima, ele virou fundo. Opa, agora eu tenho um fundo aqui. Então, quando ele violinou aqui, ó, essa máxima, ele só violinou, fechou aqui e a partir do momento ele está descendo. Aqui não é fundo ainda, porque ele só violinou, ele não fechou o candle acima. Então aqui continua mínima. O fundo original é esse cara aqui, ó. Para quebrar essa estrutura de alta, ele pode voltar aqui, ó. Ele pode vir aqui, entendeu? Ficar enroscando aqui, aí depois sim ele pode subir. Enquanto ele está aqui, ó, ainda é alta. Ele só vai perder essa estrutura de alta depois que ele quebrar esse fundo aqui, ó, o fundo válido. Esse cara aqui, ó, a partir do momento que ele veio aqui, ele quebrou a estrutura, pronto. Já não estamos mais em alta, estamos em baixa. E se ele continuar subindo? Aí nós temos o segredo que é a FIBO. Entendeu? Ó? Teve o rompimento, beleza, deixou uma máxima, veio, deixou uma mínima, não fechou acima, aqui é mínima. Agora esse outro exemplo, nós temos aqui uma máxima, certo? Ó, que nem a mesma coisa aqui, temos uma máxima, deixa eu copiar aqui, ó, que fica melhor para entender aqui. Ele fez o rompimento aqui, beleza. Ele fez o rompimento, né? Aqui no caso eu tenho uma máxima, ele rompeu, então esse cara aqui é o fundo. Então esse aqui é o fundo. Aí ele deixou o que? Uma nova máxima lá em cima. Enquanto ele não rompeu lá, aqui é mínima, certo? Mas agora ele rompeu, ele fechou lá em cima. Opa, agora essa mínima aqui já era, não tem mais mínima aqui, agora aqui é fundo. Vamos tirar isso aqui, agora vamos copiar aqui. A partir do momento que ele rompeu, virou fundo aqui, ó. Certo? Aí ele deixou o que? Uma nova máxima lá em cima. Para ele quebrar essa estrutura de alta, ele tem que romper esse cara aqui agora, esse fundo aqui. Entendeu? Para ele perder a estrutura de baixa. Deixa eu ver. Aí. Deixa eu apagar isso aqui que deu chute aqui, né? É isso aqui. Então, aí é o seguinte, ó, ele tem que vir aqui, ó, mesmo que ele fique zangando aqui, assim, tal, ele tem que perder esse fundo aqui, ó, para ele quebrar a estrutura de alta para baixa agora. A partir do momento, daí eu já não tô mais, tem que ficar de, né? Pode ser uma quebra fake, pode servir de suporte aqui, ó.
Pode servir de suporte, ele fazer uma quebra, voltar, e você vai ver como aqui, ó, que se ele é verdadeiro, se ele é falso. Eu analiso na FIBO, entendeu? Aqui nessa região eu vejo se tem alguma coisa, porque se ele rompeu lá e trabalhou em cima, pode ser uma negação, né? Uma negação de rompimento. Aí eu tenho o que? Essa FIBO aqui, ó. A partir do momento que quebra a estrutura, eu tenho a FIBO. E aqui, ó, nessa região de 50%, eu vou analisar o que? Se me dá uma operação, uma entrada de venda, porque ele quebrou a estrutura de alta. Ou se ele passar direto aqui, retomar de novo aqui, opa, daí eu já vou ver se tem uma estrutura para dar continuidade. Então eu vou deixar aqui, ó, simplificado esse negócio aqui, ó, quer ver? Para ficar mais claro. E agora vocês não vão mais ter dúvida de qual é o fundo verdadeiro e qual que é mínima. Então vou ter aqui a mínima, tirar esse rompimento daqui, vamos tirar essa máxima, e nem precisa ter rompimento aqui, tá, galera? Aqui, ó. Vamos tirar esse e vamos colocar essa mínima aqui. Oh, mas de novo, toda vez que eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, o negócio não para. Vamos... Não, não é fundo que eu quero copiar aquela mínima ali, ó. Essa mínima aqui. Oh, mas tá de brincadeira esse negócio aqui. Agora foi. Então, beleza. Vamos lá. Ó, aqui vai ser idêntico ao outro, mas agora vocês não vão ter mais... Vamos ter mais dúvida, né? Porque às vezes demora para entrar na mente mesmo, eu sei, mas, né, com esse exemplo aqui, vocês já vão ficar fácil para vocês aí, ó. Depois vocês anotam aí para vocês, né? Ó, eu tenho essa mínima, ele deixou a máxima, certo? Agora, ele veio, fez o pullback aqui, ó, dessa mínima a essa máxima, eu tenho uma FIBO, certo? Ó, eu tenho uma FIBO. Eu tenho essa FIBO aqui, ó. Então beleza, eu tenho essa FIBO, ele deixou aqui os 50%, ele teria que romper, só que ele não rompeu. Então aqui não é fundo, aqui é uma mínima ainda, aqui é uma mínima, entendeu? Porque não houve rompimento. Agora aqui não, aqui ó, aqui era uma mínima, certo? Aqui era uma mínima, deixou uma máxima, fez outra mínima e rompeu. A partir do momento que ele rompeu a máxima, opa, esse cara virou um fundo, esse aqui virou um fundo. Então eu tenho dois fundos aqui com rompimento. Então aqui eu posso traçar o que? Também a LTA. Entendeu? Então é o seguinte, sem rompimento é mínima, com rompimento é fundo. Entendeu? Então caso for ao contrário, sem rompimento é máxima, com rompimento é topo. É só inverter a operação. Beleza? Então vamos começar aqui agora só para dar uma explicaçãozinha aí, ó. Qualquer coisa vocês anotam aí, caso, né, interessar. Essa é a leitura que eu tenho. Agora vamos analisar aqui o gráfico aqui. Deixa eu só diminuir um pouco aqui para, né, pegar só o gráfico de 5 minutos. Porque para mostrar que dá para operar só no gráfico de 5 minutos sem olhar os outros tempos gráficos. Mas é mais no scalp, né? Então o que que eu olho aqui, ó? O que que dá para olhar aqui, ó? Ele começou aqui, o candão verde, pá, vou comprar logo aqui. Não, eu vou esperar uma quebra de estrutura para mim saber para onde o preço pode estar indo. Então acontece o que, ó? Candle 1 trabalhou, 2, 3 foi vindo, opa, Candle 5 já deixou uma mínima, porque o Candle 6 e 7 que, ó, fez o pullback. Beleza, deixou essa mínima aqui, ó, a mínima mais baixa que ele deixou antes do candle verde, certo? Quando eu falo em mínima, toda mínima que eu falar é sempre a mínima antes do candle verde. E a máxima é sempre a máxima antes do candle vermelho. Então veja bem, ele deixou essa mínima aqui. Quando esse candle aqui, ó, o candle 12, rompeu o candle 5, que foi a mínima mais baixa, porque se daqui tivesse, né, do candle 9 não tinha. Então a mínima mais baixa que ele deixou antes do candle verde foi essa daqui, né? Esse candle sem vida aqui não conta. Então deixou esse aqui. Ele rompeu. Aí beleza, era para ele dar continuidade de baixa, né? Porque ele estava vindo fazendo isso. Era para ele continuar. Ele não continuou.
Quando ele rompeu o primeiro topo, que estava aqui, ó, esse cara aqui, ó, porque ele veio, fez o pullback, ó, rompeu a mínima antes dele, entendeu? E foi a mínima mais baixa, foi desse cara aqui. Ele rompeu, no caso aqui também, né, do 9, tudo. Então, a partir do momento que ele rompeu aqui, ó, ele fez uma quebra de estrutura, porque era para ele estar descendo, ele quebrou, entendeu? Ele subiu. Opa, o que que eu tenho agora nessa quebra de estrutura? Aí sim, ó, ele começou aqui embaixo, ó, mínima, foi indo e deixou lá em cima. Vamos ver aquele candle sem vida ali, que cor que ele é, para mim entender. Não precisava ver cor, né, mas só para, vamos deixar ele sem vida mesmo, que não tem problema. Vamos analisar aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui para dar os candles lá. Vamos um pouquinho. Aí, aqui tá bom. Então é o seguinte, ele quebrou. Quando acontece essa quebra de estrutura, aí o que que eu vou fazer? O que que eu faço? Eu vou colocar a FIBO, eu vou esperar acabar o movimento que ele está fazendo, né? E vou colocar a FIBO. Às vezes ele vai direto, entendeu? Daí você pega na estrutura. Mas depois a gente vai falar sobre isso aí. Aí é o seguinte, eu espero ele acabar. Então ele deixou aqui, ó, essa mínima, certo? A partir do momento que ele rompeu essa máxima, isso aqui virou fundo. Então eu tenho um fundo aqui. Então agora eu pego aqui dessa mínima e vou colocar nessa máxima ali, a minha FIBO. Aí eu tenho essa região dos 50%. E olha aqui para você ver, ó. Ele não tem que fazer agora, como ele mudou de estrutura, não é isso que ele tem que fazer, ó. Ele não tem que subir. Então, a partir do momento que ele veio aqui nos 50%, ó, ele fez esse pullback. Esse daqui é mínima só, não é fundo, né? Entendeu? A partir do momento que esse candle voltou, daria para fazer o que? Um scalp aqui, ó, até o topo, porque ele tinha que romper. Ah, então agora só que é o seguinte, ele não rompeu, né? Ele deixou que essa máxima aqui, ó, do candle verde, tá? As máximas sempre é o candle antes do candle vermelho. Como eu tenho esse candle sem vida, eu anoto o candle anterior aqui. Então ele deixou essa máxima aqui, ó. Só que ele fez o pullback, veio nesse candle aqui, ó, no verde aqui, não rompeu, ele foi romper no candle 21. A partir do momento que ele rompeu no candle 21, esse candle aqui, ó, candle 17, 18, 19, 21, é o 17 aqui, ó, ele ficou sendo o que? Um fundo. Ele ficou sendo o fundo válido para mim. Então quer dizer o que? Se vier o movimento e quebrar esse fundo, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura. Só que ele também serve como suporte. Além de um fundo agora, ele me serve como suporte. Então eu tenho um fundo, ó, praticamente aqui no suporte, né, do caso do rompimento, aí ele veio e quebrou. E agora? Agora me deu uma dúvida, por quê? Porque ele fez o que? Uma estrutura. Ele quebrou a estrutura de baixa. E agora ele está retomando a estrutura de baixa de novo. Quebrou a estrutura de baixa para alta e agora quebrou a estrutura de alta para baixa. Só que ele está no suporte. Então eu tenho esse fundo válido. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho o que? Como ele quebrou essa estrutura, eu tenho de novo a FIBO. Máxima mínima. Máxima mínima e o que? Caso ele tinha que estar aqui, ó, no 50%, ele tem que voltar a cair. Se ele quiser respeitar essa quebra de estrutura. Então ele tem que fazer isso. Ele tinha que fazer isso. Aí você vai perceber o que? Que pelo menos aqui daria um scalpzinho aqui, né? Mas não teria tanta vantagem não. Então, beleza. Daqui, ó, ele foi com tudo lá para cima. Opa, já me mostrou o que? Que eu tenho um suporte aqui, ó. Por mais que agora ele tem que romper essa máxima aqui agora. Essa máxima aqui, desse candle aqui, ó. Pode ver que ele foi lá e deu alvo nesse candle aqui, ó, 29,30. Ele deu alvo. A outra máxima, esquece que é essa máxima aqui antes do candle vermelho. Então ele deu alvo. Quando ele deu alvo, opa, eu tenho de novo a Fibonacci, né? Máxima, mínima. Ó, daria outro scalp aqui, ó. Sabendo que eu estou numa região de suporte, eu estou agora aqui, ó, nesse fundo aqui que ele rejeitou, ele fez o pullback. Olha lá, fez a mínima, nesse candle vermelho é uma mínima. Opa, aqui ó, daria um micro scalp aqui ó, de uns 2, 3 pontinhos. Aí ele rompeu, de novo.
Olha lá, ele rompeu aqui, certo? A partir do momento que ele rompeu a máxima desse candle aqui, ó, 28, ele validou esse cara aqui como fundo. Ó, esse aqui é como fundo. Validou esse candle aqui, ó, 31 como fundo. Só que agora você repara, agora reparando aqui, ó, você vê que é o seguinte, ó, eu tenho um fundo, eu tenho aqui, ó, um fundo que já serviu como suporte. Quando ele rompeu, ele validou isso aqui como fundo, ficou como dois fundos aqui, ó, um fundo duplo, e agora eu tenho um fundo maior. Aí você repara que ele está subindo, que ele não está descendo, mesmo que ele não está fazendo movimento longo aqui, ó, ele está subindo. Então tudo que eu fizer aqui, ó, eu sei que é compra, não é venda. Então vamos supor que qualquer lugar que você entrasse aqui, ó, ah, ele fez um candão. Então, para ele quebrar essa estrutura agora, ó, ele fez uma nova estrutura aqui, ó. Quer dizer, está fazendo estrutura de alta, né? Ó. Ele veio, fez o pullback e rompeu. Beleza, tá lá, estrutura de alta. Para ele quebrar essa estrutura de alta, ele tinha que quebrar esse fundo aqui, ó, do candle 31. E ele não quebrou. Então, ó, tá servindo de suporte aqui, ó. Tá servindo de suporte, porque ele veio, ó, parou aqui no suporte e tentou romper. Foi para cima, mas não rompeu, ó. Aí tinha que romper essa máxima agora. Foi lá e deu alvo. Se ele deu alvo e não rompeu, ele vai voltar para essa região de suporte de novo. Então, qualquer lugar que você vendeu aqui, ó, que você comprou aqui, ó, o seu stop teria que estar pelo menos abaixo aqui, ó. Eu garanti abaixo desse fundo. Por quê? Agora tem um porém. Quando você coloca LTA, ó, você liga dois fundos, certo? O stop seguro da LTA, quando você faz uma entrada no terceiro toque da LTA, o stop tem que estar atrás do fundo anterior. Entendeu? O fundo anterior, o stop técnico, né? Você pode procurar aí, né, aonde tem aí o stop técnico é atrás do fundo. Entendeu? Então se você entrou aqui, o seu stop teria que estar seguro aqui, ó. Entendeu? Se de repente a pessoa colocou muito aqui, ó, colado aqui, de repente, ó, foi até violinado. Se colocasse um pouco para cá, mas o stop seguro seria o que? No fundo anterior. E olha usando para você ver, ó, usando a LTA e usando a leitura de estrutura, como fica fácil entender o gráfico. Por quê? Porque mesmo com esse emaranhado aqui, você já vai entender, opa, aqui eu tenho um suporte. Beleza, o fundo anterior é esse. Se ele perdeu aqui, ó, que nem no caso aqui, ó, ele foi lá, não passou, está fazendo uma resistência ali, está fazendo suporte aqui. Aqui ele fechou abaixo, mas já devolveu. E mesmo assim, vamos supor, aqui ele quebrou. Então ele teria que fazer isso agora. Ó, ele teria que continuar, certo? Para ele buscar esse fundo aqui, ó. Mas não teve continuidade. E eu tenho esse cara aqui como suporte, tem essa mínima aqui, ó, que ele não passou, está respeitando. Então, quando você já vê isso aqui, você já vai analisar, opa, ele está fazendo fundo mais alto, ele não está passando, mas pode ver que o preço também já não está quebrando, ele está indo, aos poucos ele está indo. Aí o que eu vou esperar numa região dessa aqui? Uma quebra de estrutura de novo. Entendeu? Uma quebra de estrutura ou uma estrutura de alta, né? Como aconteceu aqui, ó, ele veio, tentou, não rompeu aqui, ó. Ele deixou essa máxima, deixou essa mínima, tentou fazer uma estruturinha, não conseguiu, desceu, olha aqui, ó, aqui ele rompeu, certo? Ó, esse candle aqui, ó, tem o 51 e o 50. O 50 é uma mínima desse micro movimento. O 55 rompeu isso aqui devolveu. Então eu tenho o que? Esse cara aqui, ó, o candle 52 como um topinho aqui, ó. E tenho também a mínima do 55 como fundo. Aonde ele romper é para onde eu vou, entendeu? Porque se ele romper aqui, ó, daí com certeza ele quebrou a estrutura e vai vir buscar o fundo. Então nesse micro movimento é só vocês marcar a máxima e marcar as mínimas. Ó, ele foi fazendo um micro movimento, ó, já começou a trabalhar acima. Qualquer lugar que eu tivesse entrado aqui, o stop teria que estar aqui abaixo, ó, até essa região aqui, ó, porque essa região aqui serve como suporte. E depois o meu alvo, ó, o alvo teria essa do dia anterior, mas se eu não quisesse ver o dia anterior, era só ficar seguindo a estrutura, entendeu? Qualquer lugar que eu tivesse comprado aqui, se eu tivesse comprado aqui, meu stop estaria aqui abaixo, 8, 9 pontos, beleza. Enquanto ele, aí depois que ele passou daqui, é só seguir a estrutura.
fez um fundo, beleza, ele rompeu aqui, ó. Ele rompeu. Então aqui vai servir como suporte. Para ele quebrar a estrutura, ele vai ter que quebrar esse fundo aqui. Ele vai ter que quebrar esse fundo. Ah, ele foi até lá em cima agora e deixou aquela máxima. Beleza, eu tenho aquela máxima e esse rompimento. Quando esse candle fechou aqui, ó, acabou o movimento, esse cara aqui é o fundo. Então ele vai ter que quebrar esse fundo, né, para poder quebrar a tendência. Só que você sabe que esse fundo aqui, ó, é o fundo do suporte. Então aqui eu tenho o rompimento. Então qual que seria o mais prático, né? No fundo anterior. Então se eu estou aqui comprado em algum lugar aqui, ó, eu pegaria todo esse movimento. Se caso você quisesse seguir só os fundos, você poderia ter saído daqui, ó. Mas ainda aqui, ó, ele fez um suporte e tentou de novo. Olha lá, ele rompeu aqui, ó. E daí o fundo válido seria esse daqui, ó. Aí, ó, aqui ele fez uma estrutura, pronto. Acabou o limite daqui da alta. Então se tivesse entrado aqui, ó, e tivesse segurado o preço no suporte, né, em qualquer lugar que tivesse entrado aqui, ó, vamos supor aqui, ó, e tivesse vindo aqui, ó, 8, 9 pontos, para você ter saído aqui, ó, com 11 pontinhos. Entendeu? Caso tivesse entrado em algum lugar aqui, seu stop estaria aqui atrás também, 7 a 8 pontos também, para pegar aí mais uns 8, 9 pontinhos. Então mesmo com esse emaranhado aqui, ó, você consegue fazer uma análise ainda do gráfico baseado nisso, ó. A minha análise é dessa forma, entendeu? Baseando no fundo e no topo, máximo e mínimo, a quebra de estrutura. Porque se ele quebrou a estrutura para alta, ele só vai cair se ele quebrar a estrutura de novo, entendeu? Ele não vai cair antes de fazer uma nova estrutura, entendeu? Quando ele subiu aqui, ó, ele está fazendo uma nova estrutura. Entendeu? Aqui já era o ponto de sair. E agora, o que que eu tenho aqui? Ó? Daqui para cá eu tenho o que? Eu tenho a FIBO. Ó, mínima e máxima. Ele não quebrou a estrutura aqui, não quebrou a estrutura aqui. Então, aí eu tenho a região dos 50%. Olha só para você ver, ó. Ele foi, como ele quebrou a estrutura, agora eu tô em, ó, ele foi, veio nos 50%. Vamos ver até onde ele veio. Olha lá, 50% já abriu lá em cima. No próximo dia. Entendeu? Então é dessa forma que eu analiso aí. Então galera, para não ficar muito grande, só esse pequeno estudo aí. Espero que alguma coisa possa ter ajudado aí. E se você é novo aí, ó, seja bem-vindo ao canal. Essa é a forma que eu faço a minha leitura mais simplificada, né? Não tem indicador, não tem nada, só a leitura do preço. Tem dia que a gente não está bem, né? A gente acaba analisando e fazendo uma leitura errada. Mas a leitura é essa. Entendeu? Por isso que a prática, né? A prática acaba levando à perfeição, né? Então praticar sempre é bom. Agora sim, colocar um replay de mercado, alguma coisa assim, para poder fazer essa leitura. E mesmo errando no replay de mercado, faz parte, entendeu? E vai ser mais útil, né? Para você poder fazer o teste, né? Porque é só esperar a quebra. Desceu, espera ele fazer o movimento, desenhar o movimento primeiro. Vai marcando. Opa, fez um candle verde, já marca a mínima do candle anterior. Bom, beleza, ele rompeu. Ah, ele devolveu, tá voltando, marca o candle verde, que vai ser a máxima. Opa, ele rompeu e deu continuidade aqui, trabalhou um pouco acima, beleza, então, opa, quebrou a estrutura. Ele só vai perder essa estrutura se ele quebrar o fundo agora. Ao contrário, ainda é compra, tudo é compra. Não importa se esteja um candle vermelhão aqui, que nem esse daqui, ó, que esteja aqui um punhado, ah, vou vender aqui agora. Não, ele está em estrutura de alta, aqui tudo é suporte. Entendeu, galera? Fica aí mais um vídeo aí no canal. Espero que tenha ajudado. Tamo junto para semana que vem, hein? Um abraço. Bom final de semana.